Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso básico de PHP, nossa quinta aula, e hoje nós falaremos sobre a precedência de operadores. Por precedência, a gente pode entender, né, uma situação do que vem antes, do que precede, tá, galera? Não do que procede, tá? Então, a precedência a gente pode aí resumir, né, simplificar esse conceito como uma coisa que tem mais importância do que outra, uma coisa que tem prioridade sobre uma outra coisa aí. No nosso caso aqui da aula de hoje, são operadores matemáticos, tá, galera? É um operador que tem prioridade sobre outro operador, ok? Então, a precedência de operadores, ela determina a ordem em que os operadores são processados. E por processados, a gente vai entender aqui no escopo do algoritmo, certo? Então, os operadores com maior precedência são processados sempre primeiro. Então, eu deixei até uma imagem para vocês aqui embaixo, para a gente conseguir visualizar um pouco mais e entender esse conceito do que é precedência. Então, a gente vê aí uma fila de pessoas, uma pessoa utilizando uma espécie de caixa de banco, e a gente pode entender essa pessoa como precedente às outras pessoas, certo? Porque essa pessoa ela está executando um processamento na frente das outras, enquanto as outras esperam na fila. Então, essa pessoa que está executando, ela tem precedência sobre as outras, porque ela está na frente da fila. Então, é parecido com o conceito de operadores. O operador que ele está na frente da fila para ser processado, ele vai ser processado primeiro, tá certo, gente? Aqui eu também deixei para vocês uma pequena tabelinha, né? A tabela de precedência de operadores. Essa tabela ela vai de 20 até 0, né? 20 sendo o operador com maior precedência e 0 sendo o operador com menor precedência. Tá? Eu deixei aqui para vocês do 15 ao 13, que é o que mais interessa para nós nessa aula de hoje, mas eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês de um website que tem essa tabela na íntegra, tá? Então, quem tiver curiosidade de visualizar aí essa tabela de precedência de operadores, como ela é na sua totalidade, eu vou deixar aqui para vocês na descrição desse vídeo, tá bom, pessoal? Então, a gente pode ver aí, né, que eu coloquei aqui para vocês essa print com os números 15, 14 e 13, então a gente pode entender da seguinte forma. O 15 é quem tem maior precedência. Por quê? Se a gente tivesse dentro do mesmo algoritmo uma exponenciação e uma multiplicação, por exemplo, a exponenciação ela tem precedência sobre a multiplicação. Então, a exponenciação vai ser processada primeiro. Por quê? Porque na tabela de precedência de operadores ela tem o número 15, enquanto a multiplicação tem o número 14. Então, a precedência diz assim, pessoal, o número maior, né, na tabela de precedência, ele vai ter prioridade na hora de execução. Mesma coisa, né, se a gente tivesse aí, por exemplo, uma divisão e uma adição. A divisão ela tem prioridade sobre a adição. Por quê? Porque na tabela de precedência a gente pode visualizar aí que a divisão ela está categorizada com o número 14 e a adição ela está categorizada no número 13. Então, o número 14, por ser maior, ele categoriza a divisão e a multiplicação e o resto da divisão. Então, a gente pode dizer que a divisão ela vai ter precedência sobre a adição. Tá bom, gente? Então, a gente vai estar vendo aí exemplos aqui no Visual Code para a gente entender um pouco melhor como que funciona essa questão da precedência. Compartilhei aqui com vocês a tela do VS Code. Eu vou criar aqui, galera, um novo arquivo, tá bom? Porque a gente já tem aqui os 3 antecessores que a gente fez nas aulas passadas e hoje eu vou estar criando um novo arquivo. Eu vou chamar esse arquivo aqui de média.php. Nós vamos construir aqui um algoritmo para estar fazendo uma média aritmética. Então, eu vou começar aqui fazendo a abertura da minha super tag. Já vou aproveitar também e fazer o fechamento. E aqui no meio a gente vai trabalhar com o nosso exemplo. Então aqui eu quero fazer uma média aritmética entre dois valores. Então eu vou comentar aqui o que eu vou fazer. Então eu vou fazer no caso aqui uma média aritmética de dois valores. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar duas variáveis, eu vou chamar a primeira de número 1, N1,
Acho que N1 fica mais apropriado. Para o N1 eu vou dar o valor aqui 10 e eu vou criar uma variável chamada N2 e eu também vou dar o valor 10. Certo, pessoal? Então, fizemos a criação aqui de duas variáveis e coloquei aqui o valor 10, tanto para N1 como para N2. Agora nós vamos fazer a nossa média aritmética. Para criar a minha média, eu preciso ter uma variável que vai receber esse resultado. Então, eu vou criar aqui uma variável chamada média. Essa média ela vai receber N1 mais N2, que a gente sabe que a regra para construir uma média é a soma dos valores dividido pela quantidade desses valores. Então, no caso aqui, nós temos dois valores, então nós vamos precisar somar esses dois valores e depois dividir pela quantidade. Como assim quantidade? Eu preciso contar quantos valores eu estou somando, galera. Então, eu estou somando dois valores. Então, essa é a minha quantidade, 2. Então, eu vou somar N1 mais N2, depois eu divido por 2. Se eu tivesse 3, eu dividiria por 3 e assim sucessivamente. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, gente. Vou somar aqui o meu N1 mais o meu N2. E aí eu preciso dividir isso aqui por 2. Tá? Então, essa aqui é a minha média, meu cálculo de média. Né? A gente pode colocar aqui um pequeno comentário. E aqui embaixo eu vou mostrar o meu resultado, né? Através do comando echo. Eu vou colocar aqui uma mensagem, a média é... Aí eu vou colocar aqui a variável média. Galera, vocês concordam comigo que aqui nesse exemplo, se a gente pegar 10 mais 10, 20. Se a gente pegar 20 e dividir por 2, dá 10. Então, nesse caso aqui, a média entre 10 e 10 é 10, tá, gente? Porque a gente está pegando 10 mais 10, 20. E pegando esse 20 e dividindo por 2, a gente tem 10. Então, 10 seria a nossa média, né? A gente pode até colocar aqui que a nossa média ela vai ter que ser igual a 10. Tá? E aqui eu vou destacar um pouquinho essa mensagem, tá, gente? Eu vou colocar aqui uma tag do HTML chamada H2. E eu vou fechar aqui ela no final, tá? A gente destacar essa mensagem na hora de exibir. Fiz o salvamento. Agora eu vou clicar aqui no botão Admin do Champ. Ele vai abrir aquela tela do Welcome to Champ. Eu vou compartilhar com vocês. Como sempre, né, pessoal, a gente vem fazendo aí, eu preciso tirar esse dashboard, eu preciso colocar o nome do meu projeto, que é Aulas PHP. Reparem aí, gente, que agora eu também tenho um quarto arquivo, né, ele foi criado aqui com a data de hoje, ó, 20/4/2021. Reparem que ele traz isso aqui na data americana, tá, gente? Padrão americano, né? Que é ano seguido de mês, seguido de dia, né? Então, 2021, mês 4, dia 20. Ele traz a data no padrão americano, o horário aqui que eu criei e o tamanho também desse arquivo, tá? Ele traz aqui pra gente na coluna size. Então, eu vou clicar aqui nesse média.php e olha que engraçado, pessoal. Ó, ele traz que a média é 15, mas a gente viu lá, a gente conversou e chegou num acordo que essa média deveria ser 10, certo? Então, por que que deu 15, pessoal? Esse erro foi proposital para mostrar para vocês a questão da precedência de operadores, tá, gente? Então, o que está acontecendo aqui, galera? Ó, lembrando aqui que eu fiz o H2, então ele deu uma destacada aqui no nosso texto, tá bom? Então, vamos voltar lá para o VS Code e entender o porquê que ele deu 15 e não 10. Então, por que, pessoal, que isso aqui deu 15, né? Por causa da precedência de operadores, galera. Lembra que eu falei para vocês, né? A divisão e a multiplicação, lá na tabela de precedência, elas têm prioridade sobre a adição e a subtração. Então, o que está acontecendo aqui, gente? Ao invés dele somar o N1 mais o N2, como a divisão ela tem precedência, o que está acontecendo? Primeiro ele está dividindo N2 por 2, ou seja, ele está dividindo 10 por 5. Né? Vou até apagar esse comentário aqui. Ó. Então ele está fazendo o seguinte, ó. Ele está dividindo 10, que é o N2, por 2, certo? Isso aqui dá
5, tá? Então ele está pegando aqui, ó, precedência, né, gente? Lembrem que a divisão ela tem precedência, ela tem prioridade sobre a adição e a subtração. Ele tá pegando aqui, ó, 10 dividido por 2, 5, tá? Então fiz aqui, ó, 10 dividido por 2, 5. E aí depois ele vai pegar esse 5, né, que foi o resultado aqui de N2 dividido por 2, ele vai somar esse 5 com o N1. O N1 tem 10, né, pessoal? Olha aqui, ó. Se a gente vir aqui ver na variável N1, ele está com 10. Então, ele vai pegar esse 5 aqui, pessoal, e somar com 10. Então, 5 mais 10 é igual a 15. Então, ele está correto, ele está mostrando o resultado correto, tá, gente? Ele está respeitando a ordem de precedência, tá? Ele está fazendo primeiro a divisão, depois ele faz a soma, tá? Ah, professor, mas não está correto, eu preciso fazer a média, né? Como que eu resolvo esse caso aqui, né? Porque a minha média ela tem que ser 10, né? 10 mais 10, 20. 20 dividido por 2, 10, né? Então essa média aqui tem que ser 10, esse resultado, né? Para garantir, pessoal, a precedência, né? No caso aqui, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai ter que dizer para o nosso algoritmo que a soma ela vai precisar ser feita primeiro do que a divisão. A gente vai precisar forçar com que a soma passe na frente da divisão, com que ela tenha prioridade na frente da divisão. Naturalmente, isso não é possível, pessoal. A gente precisa forçar. E é justamente o que a gente vai fazer. Então, como que a gente faz esse forçamento, né? A gente faz através do parêntese, tá, pessoal? Então, a gente coloca aqui um parêntese, ó, isola aqui o N1 e o N2, tá? Então, isso aqui a gente está dizendo para o nosso algoritmo fazer primeiro o N1 mais N2. Então, agora sim a gente consegue burlar, né, a regra natural da precedência. Então, a gente está dizendo aqui, ó, faz primeiro 10 mais 10, tá? E depois você vai dividir por 2. Então, a gente está agora priorizando a soma. Eu vou salvar esse algoritmo, esse programa. Eu vou compartilhar com vocês novamente a tela do Champ, para a gente tentar gerar o novo resultado agora. Reparem aqui, pessoal, que a média ainda está 15, né? Porque eu não atualizei o meu navegador. Se eu atualizar, ele mostra agora para a gente o resultado correto, tá bom? A média é 10. Então, sempre que a gente quiser que a soma ou a subtração elas sejam executadas primeiro em relação à divisão ou à multiplicação, basta a gente colocar o parênteses, tá, pessoal? Principalmente quando a gente está na mesma linha, né? Quando você está em linhas diferentes, não tem problema. Se você for fazer a soma numa linha, né, e fazer a média na outra, não tem problema, não precisa colocar o parêntese. Mas se a gente for fazer tudo na mesma linha, você precisa garantir a precedência através do parêntese. Então, olha aí, o resultado agora está correto. Agradeço a todos aí a atenção em mais essa aula. Espero vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau. Até mais.